Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está no meu escritório e hoje é um react, é um vídeo-resposta. Rapaz, faz tempo, hein, que eu não faço vídeo-resposta. Com o advento aí do nosso querido teólogos do Twitter, eu não faço vídeo para responder uma pessoa só que me endereçou alguma coisa faz um tempo já. Mas se você aí é do YouTube old school, você sabe que houve um tempo que o que rolava no YouTube era o famoso vídeo-resposta. Nesse vídeo eu vou responder Fábio Sabino na live Será que Iago Martins aceitará? Eu fiz um vídeo aqui respondendo no Teólogos do Twitter um trecho de uma entrevista do Fábio Sabino, onde ele argumenta que tanto Jesus quanto Gamaliel não conheceram Jesus e que isso é uma prova, do modo como ele estabelece, de que Jesus, na verdade, nunca existiu como personagem histórico, porque Gamaliel e Paulo deveriam ter conhecido Jesus pessoalmente em Jerusalém. Eu disse que isso é um argumento que vem de lugar nenhum, que não existe fonte nenhuma para esse tipo de percepção. O Sabino fez uma live de 1 hora e 28 minutos, e aí eu disse, vamos lá, assistir 1 hora e 28 minutos. E assisti 1 hora e 28 minutos para descobrir que o assunto que realmente importa ali no miolo da live pega um trecho muito pequeno da live. Eu nunca tinha visto uma live do Sabino, não sabia como é que era. Ele passa boa parte do tempo brigando com as pessoas que entram lá ao vivo pra conversar com ele. É uma maluquice. Achei por bem trazer este assunto pra poder discutirmos se a Bíblia diz que Jesus não existiu. Porque, no fim das contas, o argumento do Fábio Sabino é que existe evidência interna no texto bíblico de que Jesus não é um personagem histórico a partir dos personagens Paulo e Gamaliel. Como estou já preparando, e só preciso de tempo lá no estúdio pra gravar, o nosso vídeo sobre Jesus histórico, Jesus existiu ou não, eu acho que esse é um tema interessante, não só pra deixar o público avisado que esse vídeo virá em breve, como pra já responder algumas coisas que eu não vou tratar no vídeo final, no nosso vídeo mais robusto, mais longo, sobre a existência do Jesus como personagem histórico. Porque esse é um argumento tão lateral que vale a pena só citá-lo no nosso vídeo completo. Você sabe que já é um costume aqui no canal, quando a gente vai fazer algum vídeo um pouco mais robusto sobre alguma coisa, a gente primeiro grava vídeos sobre assuntos laterais a esse tema robusto, pra no vídeo principal a gente só referenciar os vídeos que já foram gravados, que já discutiram alguns temas laterais sobre isso. Eu acho que é a forma mais inteligente da gente conseguir lidar com temas um pouco mais complexos, que tem muitos desdobramentos, respeitando a complexidade do assunto, mas também usando a linguagem que é do YouTube, que não tem muito como fugir disso aqui. Eu sei que tem outras pessoas pra eu responder, sei que tem outros temas aí pra eu tratar. O Teólogos do Twitter tá levantando uma série de vídeos-respostas de pessoas que querem lidar com as complexidades dos assuntos. Só que aí, assim, você vai ter paciência comigo, que eu cataloguei aí 9 horas de material adventista pra eu assistir e responder. E aí, meu irmão, são 9 horas pra eu responder 9 horas. E aí, eu faço o quê? Eu gasto 35 horas pra responder às 9, eu tenho que descobrir o que fazer. Tem alguns materiais católicos também, esses são mais difíceis de decupar, que são mais desorganizados, é um monte de live sem edição e tal, é um negócio maluco, e boa parte dos negócios é gente só xingando, feito doido. Eu tenho que conseguir catalogar esses materiais católicos romanos também pra poder responder. Então, eu estou ciente que tem muita gente pra ser respondida ainda, eu vou devagar, senão esse canal vai virar só um canal de responder o povo na internet. E cá entre nós, o nível das respostas nem sempre são muito bons, aí, a gente perde o interesse, às vezes, de se engajar numa conversa como essa. Isso significa que o nível da resposta do Fábio Sabino é boa? Não, não é. Ao longo do vídeo, eu quero poder mostrar pra você que o Fábio Sabino, ele é muito simples, assim, é muito bobinho a coisa que ele coloca. Lembrando, se você quiser apoiar o nosso canal, pode usar nossos cupons aí nos nossos patrocinadores, você pode usar o cupom Teologia lá na Insider, nosso cupom Teologia lá na Purpose Paper, se você quiser comprar bíblias na Purpose Paper, se você quiser comprar camisetas lá na Insider, esse é o nosso cupom, você pode usar o cupom Jesus lá na Growth Suplementos e ajudar esse canal a continuar existindo e produzindo conteúdo gratuito aqui pro YouTube. E aí eu quero poder justamente fazer esse primeiro disclaimer aqui. Eu evito ficar fazendo vídeos de respostas muito longos e muito diretos a pessoas que não apresentam um ambiente de diálogo profundo, inteligente, não importa a posição, certo? Pode ser gente que concorda comigo ou discorda de mim, né, como diz o Otávio Gá. A minha grande questão é conseguir dialogar com pessoas que estão produzindo algum conteúdo que o valha, com inteligência, com algum nível de profundidade, e graças a Deus tem muita gente na internet que tá fazendo isso, tem muita gente no Brasil fazendo isso, tem muita gente fora do Brasil fazendo isso. O problema é que os representantes que nós temos no Brasil de crítica da fonte são muito fracos, né? E a gente que tá produzindo conteúdo na internet, que por algum motivo consegue juntar ao seu redor uma pequena comunidade de fãs muito aguerridos, que muitas vezes são enganados sem saber. São pessoas que estão acreditando que aquele indivíduo representa algum grau de perícia na matéria que está apresentando, quando na verdade não apresentam. Boa parte do que eu tento fazer aqui na internet é tentar mostrar para vocês que algumas pessoas que falam com muita convicção sobre matérias às vezes hiper especializadas que o público geral não tem capacidade de avaliar sozinho, que eles na verdade são só charlatões, são só pessoas que sabem o que estão fazendo. Você deve lembrar, por exemplo, dos vídeos de resposta que eu fiz ao Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho era um cara que sempre se vendeu como um polímata, um cara que sabia tudo sobre tudo,
estudo. E eu, como um simples cristão, nunca tive capacidade de avaliar termos, coisas mais técnicas do Olavo. E você vai pela confiança do Olavo de Carvalho, né? Então ele falava algumas coisas de filosofia que sempre me pareceram muito boas. Só que as pessoas que sabiam da matéria que o Olavo de Carvalho trazia, sempre dizia que ele era um charlatão, uma pessoa até burra naquilo que dizia. E eu sempre achei muito estranho. Até que o Olavo de Carvalho começou a falar da minha matéria, que é teologia. Aí quando o Olavo de Carvalho começou a falar alguma coisa sobre teologia do Novo Testamento e desafiando 1000 teólogos para refutá-lo, eu percebi que aquilo que o Olavo falava com casca de perícia e com profunda convicção e autoridade era coisa de criança, assim, chegava a ser burro mesmo, chegava a ser burro. E aí, aquela coisa, né? Você pensa, tá, então naquelas matérias que ele fala que eu não domino, que parece muito bom, será que ele também não é um burro e eu não tô sabendo? Aí você começa a ter mais desconfiança naquele indivíduo, né? Por que é que eu tô elencando o Olavo de Carvalho aqui e aqueles vídeos respostas que eu fiz ao Olavo de Carvalho mostrando que quando o tema era teologia, o Olavo de Carvalho era um completo ignorante? Uma coisa que era tão óbvia e tão pungente que o público massivo do Olavo de Carvalho que vinha aqui concordava com isso. O Bernardo Kister tentou defender o Olavo de Carvalho e eu... Sabe, as refutações que eu fiz ao Kister fizeram com que o público do Kister, lá, você vai nos comentários não sei se ele já apagou, mas na época os comentários massivos lá do público dele era que ele tava passando vergonha, não é? Por quê? Porque você tem muitas pessoas que falam com autoridade e convicção sobre matérias que eles não têm absolutamente nenhuma formação, nenhum estudo. E aí convence algumas pessoas. No caso, o Sabino tem formação e estudo em teologia? Tem. Ele é um cara que apresenta algum tipo de conhecimento em hebraico e em grego. Ele não é uma pessoa ignorante sobre línguas originais. Ele tem algum nível de perícia em línguas originais, o que é admirável. O Sabino não é um cara que é um jumento, esse cara é um jumento, não sabe de nada do que tá dizendo. Ele é um cara que domina línguas originais. Você domina línguas originais? Você sabe ler grego? Você sabe ler hebraico? Provavelmente não. Isso é uma matéria altamente difícil, separada para um grupo de acadêmicos muito particular. Então, deve existir já um nível de respeitabilidade a um teórico que se expressa publicamente, que possui algum nível de domínio em línguas originais. E aí, como a maioria das pessoas não conhece línguas originais, alguém que chega argumentando a partir de um grego e de hebraico, pô, você se coloca na sua incapacidade. Pô, esse cara aí tá falando de grego e de hebraico, eu mal sei ler português direito, tô aqui lutando no meu cursinho de inglês, como é que eu vou criticar um cara que, bom, domina grego e hebraico, aparentemente domina grego e hebraico, né? E o que é que acontece? Outros teóricos que dominam a mesma matéria têm que chegar pra dizer, esse cara aí sabe esse conhecimento técnico, mas o uso que ele faz desse conhecimento técnico é pueril, né? E aí que entram teólogos como eu, né? Que também conheço o grego e hebraico, que trabalho com exegese de grego profissionalmente, que já fui professor de grego, inclusive, que trabalho com grego bíblico o dia inteiro. Todos os dias estou com o meu Novo Testamento grego aqui aberto, trabalhando e tal. O meu hebraico não é tão bom. Talvez o Sabino saiba mais hebraico do que eu, se duvidar, tá? O meu hebraico é hebraico de seminário. Eu fiz lá o hebraico do seminário, sei fazer um exegese de hebraico com muito sofrimento aqui, mas sei consultar os materiais acadêmicos, né? E consigo entender um pouco como fazer esse processo de tradução do hebraico a partir de muita ajuda de aplicativo, de logos, de comentário bíblico e tudo mais. O grego não, o grego já tem um pouco mais de influência. Por mais que eu me sinta tendo que aprender muita coisa ainda. Por que é que eu tô fazendo esse preâmbulo inteiro pra entrar aqui nessa refutação ao Sabino? É porque, por mais que o Sabino se apresente como um erudito, se apresente como um homem que, pra quem não tem nenhum conhecimento acadêmico e técnico, impressione por conhecer hebraico e tenta trazer e descortinar, né, os mistérios e o oculto e aquilo que tá errado por trás da verdadeira religião, qualquer um que tenha domínio em grego e hebraico consegue olhar pro Sabino e perceber que o Sabino, na verdade, não domina mesmo o saber teológico, e ele tem sérias dificuldades, por causa de seus pressupostos, provavelmente, de descrença, de fazer interpretações muito simples de textos bíblicos. E ele toma algumas passagens como base para alguns argumentos muito peremptórios, e ele tenta convencer as pessoas na força do seu argumento, usando bases que são, muitas vezes, pueris. Então, o que é que eu quero provar com esse vídeo aqui? Não só provar o tema que eu tô estabelecendo com vocês aqui. A Bíblia diz que Jesus não existiu. Aí ele dá com Paulo e com Gamaliel e os textos que o Sabino coloca. E aqui eu vou assistir a live, todos os trechos que ele fala na live dele sobre esse assunto. Eu vou ouvir inteiro, vai passar inteiro aqui. Tomara que o Sabino não derrube aqui meu vídeo. Mas eu também quero ajudar você, porque eu sei que o público do Sabino vai estar lá, finalmente o canal grande está aqui falando do meu Sabino. Sempre tem esse espírito de querer muito, né, que o Sabino seja visto e descoberto, né, pelos grandes canais, o que é que seja. A ideia é justamente poder mostrar pra você que segue o Sabino de boa fé, que você tá colocando sua confiança em alguém que não é confiável teoricamente, intelectualmente, tecnicamente naquilo que se propõe. Então, qual é meu apelo a você? Não perca seu tempo. Procure teóricos da sua posição que sejam um pouco mais críveis, né? Iago, mas eu sou um ateu, quero seguir um ateu. Tem ateus muito mais coerentes e inteligentes na internet, vai seguir o Pirula. Pirula, pra mim, é o ateu mais desafiador do Brasil. Nenhum ateu no Brasil produz conteúdo com a qualidade técnica que o Pirula produz, por exemplo. Iago, mas eu quero seguir a crítica da fonte, ou eu quero seguir a ideia de que a Bíblia, o Novo Testamento é um texto inventado, que o Novo Testamento é um texto cheio de erros. Vai ouvir Bart Ehrman, que é um ateu, que é um descrente, que talvez o maior crítico textual da alta crítica hoje no planeta, vai ouvir Bart Ehrman. Você não precisa ouvir essa galera, sabe,
Incapaz. Porque assim, infelizmente, os grandes representantes de algumas ideias que a gente tem no Brasil são completamente incapazes, não representam o que nós temos hoje na academia. Iago, você tá trazendo só um ad hominem pra destruir o Sabino, pra xingar o Sabino, pra humilhar o Sabino. Não, nada disso. Eu vou tentar provar este ponto. Seria um ad hominem se eu estivesse usando isso como base para que ninguém o ouça. Eu tô usando isso como a conclusão que eu vou chegar no fim dos argumentos que eu vou colocar aqui. Eu só tô adiantando essa conclusão. Os argumentos que eu vou estabelecer neste vídeo querem justamente provar este ponto. Você não deveria perder seu tempo dando algum tipo de visibilidade ou aprendendo de pessoas que são incapazes de análise simples e básica de textos não testamentários, tá? Por mais que se vendam como sabedores de grego e tal. Fora os vários erros de grego, de crítica textual, que o Sabino comete o tempo inteiro. E de novo, tá? Vai parecer muito grave, muito grosseiro o que eu tô dizendo aqui, e parece grosseiro mesmo. Se você é uma pessoa que segue o Sabino e tá convicto das coisas do Sabino, vai ser grosseiro mesmo, mas eu quero que você interprete essa grosseria como um ato de amor, tá? O Sabino está para a crítica bíblica o que, cara, terra plana tá pra galera da astronomia, entendeu? Pra gente, o Sabino, ele é o equivalente a um antivacina, assim, dentro do mundo da medicina. Ele é um cara que, sabe, não existe nenhuma respeitabilidade acadêmica dentro do ambiente acadêmico a pessoas como Sabino. E assim, se você segue esse cara, eu quero convidá-lo a parar de fazer isso, cara. Você tá se emburrecendo ao fazer isso, tá bom? Ah, Iago, você tá dizendo coisas muito grosseiras e tal. Cara, eu sei que isso que eu tô dizendo é muito forte. Mas vamos seguir pro vídeo, que eu quero ajudá-lo a entender por que é que isto é um fato. Não quero fazer esse vídeo como um tipo de ataque pessoal, por mais que pareça ser um ataque pessoal à figura do Sabino. Eu quero trazer mais isso como um alerta às pessoas que seguem o Sabino. Eu sei que eu não vou fazer o Sabino mudar de opinião. Eu não tô aqui pra tentar argumentar pra que o Sabino melhore, não é? Pra que o Sabino mude e fique mais esperto sobre as coisas da Bíblia e tenha uma capacidade de leitura melhor, nada disso. Eu tô aqui pra tentar convencer você, que talvez siga o Sabino, a não cair mais nesse tipo de esparrela de gente que finge saber de alguma coisa, tá? Feito este longuíssimo preâmbulo onde eu adianto, não é, uma das conclusões que eu quero chegar aqui, porque esse pra mim é uma fala pastoral acerca desse tipo de figura. O Sabino começa a falar de mim, então, às 12h22, que é da live dele. Eu geralmente reajo às coisas sem assistir antes, né? No Teologia do Twitter eu não assisto nada, com exceção de um ou outro material que eu mesmo separo. Eu geralmente faço os reacts ao Teologia do Twitter de total e absoluto improviso. Mas aqui eu assisti a live inteira antes, eu não preparei muita coisa aqui, eu só selecionei os trechos, mas eu já ouvi o que ele falou de mim, certo? Então, eu não tô vendo aqui de total improviso. Eu sei que dos 12h22 até 13h40, ele resume o ponto dele de crítica ao que eu tenho a colocar. Ele faz o seguinte. Eu vou usar um elemento aqui, Iago, só para você ver a que ponto chega. Se de fato e verdade Jesus existiu, o relato bíblico, uma das fontes que diz que não é a própria Bíblia. Então, vê só, para o Fábio Sabino, uma das fontes de que Jesus não existiu é a própria Bíblia. Ele vai dizer que a Bíblia diz que Jesus não existiu. Claro que ele tá usando uma linguagem aqui que é um pouco inapropriada, mas numa linguagem popular a gente entende isso. O que ele deve estar querendo dizer é o seguinte, de que existem evidências internas na Escritura de que Jesus não existiu. E esta evidência está lá. Por mais que a Bíblia seja algum tipo de falsificação, por mais que a Escritura tente esconder isso, ainda sai dos textos bíblicos algumas evidências de que Cristo não existiu. Isso é um pouco mais preciso dentro do próprio argumento do Sabino do que dizer a Bíblia diz que Jesus não existiu. Não é? Porque a Bíblia não diz isso em nenhum momento. E se a Bíblia diz isso contra a própria vontade, porque a Bíblia está o tempo inteiro tentando dizer que Jesus existiu. Então, eu só quero poder levar o argumento do Sabino para um nível um pouco melhor daquilo que ele próprio apresenta. Porque senão fica impossível de ter um diálogo aqui. Mas vamos seguir o ponto dele. A própria Bíblia. Se nós pegarmos o livro de Atos, nós veremos Gamaliel dizendo a respeito de dois personagens que existiram, um até no período do censo, e nós não veremos Gamaliel tratando a respeito da pessoa de Jesus. Então pronto, o primeiro argumento dele aqui é que Gamaliel vai citar dois personagens históricos anteriores a Jesus, mas não cita o próprio Jesus, dentro do seu discurso ali no livro de Atos. Eu pedi pro Gabriel Tuller cortar aqui os silêncios do Sabino, só pro vídeo ficar um pouco mais dinâmico, mas o Tuller não tá cortando nada do argumento do Sabino, tá? Nenhuma palavra que o Sabino usou tá sendo removida aqui, os cortes aí são só silêncios, tá? Só pra ninguém me acusar de que eu tô reduzindo aqui, ou cortando, ou pulando alguma coisa que o Sabino disse. E lembrando que Gamaliel foi o Nasci, não é isso? É. E Paulo? Vamos falar de Paulo. Paulo era um fariseu, estudou aos pés de Gamaliel, esteve em Jerusalém. Como que Paulo nada soube a respeito de Jesus? Segundo o argumento do Sabino, que aí foram os pontos que eu critiquei lá no Teólogos do Twitter em que a gente levanta isso, por isso eu não preciso trazer o vídeo original do Sabino, porque ele tá remontando aqui tudo aquilo que ele elencou anteriormente que eu respondi. Respondi assim, né? Reagi diretamente, disse que isso não vinha de fonte nenhuma, ele tá tentando apresentar agora suas fontes. Era que Paulo, que certamente tinha alguma passagem por Jerusalém, nada soube acerca de Jesus. Ele nada soube. Veja só, o argumento do Sabino não é que
Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Se esse fosse um argumento, eu poderia até concordar com o Sabino, por mais que seja uma coisa que não tem como ser provada. Paulo conheceu Jesus pessoalmente? Não sabemos. Aparentemente não. A evidência pesa para a ideia de que Paulo nunca conheceu Jesus pessoalmente em seu ministério terreno, só teve contato com Jesus depois de ressurreto. Porque a gente tem um silêncio muito grande sobre Paulo ter encontrado fisicamente Jesus. Agora, o argumento Sabino é que Paulo nada sabia sobre Jesus. E esse é um argumento muito mais pesado. Porque uma coisa é Paulo não ter encontrado Jesus. É Paulo não ter tido contato físico com o ministério de Jesus. Claro, Paulo foi para Jerusalém várias vezes, mas Jesus teve seu ministério principalmente na Galileia, que era uma região que os judeus não tinham tanto interesse. Jesus teve um tempo muito pequeno de ministério em Jerusalém, e esse ministério em Jerusalém estava relacionado principalmente à sua morte. De forma que Paulo e Gamaliel estarem em contato com Jerusalém não representa necessariamente que Paulo e Gamaliel deveriam ter tido um contato presente, não é? Cara a cara com a pessoa de Jesus. Agora, eles estarem em Jerusalém certamente deveria ter feito eles ouvirem sobre Jesus e sobre o povo de Jesus. Isso é uma coisa que realmente precisa acontecer. Se Jesus existiu como um personagem histórico, tanto Gamaliel como Paulo deveriam ter ouvido falar sobre esse movimento de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre algo da doutrina de Jesus, por eles estarem ali em um ambiente onde Jesus fez um estardalhaço muito grande que foi Jerusalém. Nesse ponto, claro, se Jesus existiu, beleza. Eles têm que ter ouvido sobre isso. Mas o argumento do Sabino é que eles não ouviram. O argumento do Sabino é: Paulo nada ouviu falar sobre Jesus. O argumento dele não é que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Seria um argumento verdadeiro, por mais que sem nenhum peso muito claro para tirar a pessoa de Jesus sem nenhuma conclusão lá muito válida, não é? De que qual é a grande conclusão? Paulo não encontrou Jesus pessoalmente. Logo o quê? Não é? Você não tem como concluir muita coisa acima disso, de que Jesus não existiu, porque Paulo não encontrou pessoalmente. Seria um argumento muito fraco. E este é um argumento que o Sabino não tá inventando da cabeça dele, tá? Este é um argumento que existe em alguns ambientes muito restritos da alta crítica, principalmente ligado à galera da defesa do Jesus mitológico, do mito Cristo. A galera do mito Cristo não acredita sequer que Jesus foi um homem, um pregador, alguma coisa do tipo, um revolucionário, que posteriormente passaram a interpretar como Deus. Não é nem isso. A galera do mito Cristo acredita que este personagem nunca existiu e que, na verdade, a figura de Jesus é totalmente inventada. Paulo seria um dos inventores dessa figura e por isso, não é? E daí que vem essa ideia de que Paulo nunca ouviu falar nada sobre o movimento de Jesus. Esse é um argumento hiper específico de um grupo super minoritário, de uma doutrina que não faz parte do consenso acadêmico hoje, mesmo do consenso acadêmico anticristão. O consenso acadêmico anticristão é que Jesus, um personagem de Jesus, existiu historicamente. O consenso acadêmico dos descrentes, dos não cristãos, é que este personagem foi então deturpado posteriormente para ser tratado como Deus e como Cristo. Ele era um pregador, ele era alguém do movimento profético, era um judeu apocalíptico, era alguma coisa do tipo. Mas Deus certamente não, porque senão eles acreditariam que Jesus é Deus. Existe um grupo bem externo ao consenso acadêmico, que acredita que Jesus é um mito, que não existiu. E dentre esses existe ainda um subgrupo que vai defender a ideia de que Paulo é um dos inventores desse mito Cristo. E como um dos inventores, não é, desse mito Cristo, ele nunca teve nenhum contato com o movimento de Jesus prévio a ele, porque ele é o grande inventor, então não houve nenhum movimento anterior a ele. Então o que o Sabino tá fazendo é fazer um argumento super específico de um grupo super minoritário, bem divergente do consenso acadêmico anticristão, não é? Então, vamos ver onde é que ele quer chegar com esse argumento aqui. Nem por Gamaliel e nem por outros fariseus. E olha que Paulo foi fariseu e Jesus vivia ensinando os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes. Então tem um argumento aqui um pouco complicado do Sabino. Ele vai dizer que nem outros fariseus tiveram contato com Jesus. Qual é o problema? É que nós não temos acesso a fontes farisaicas falando muita coisa daquele período, tá? Se nós olharmos para as fontes judaicas, nós temos alguns judeus falando sobre a pessoa de Jesus, tá? Você pega Fábio e Josefo, você vai ter pelo menos 2 testemunhos mais famosos de Josefo. Um deles é muito questionado, tratado como um tipo de interpolação cristã, mas um segundo testemunho, que é sobre Tiago, irmão de Jesus, você tem a maioria dos acadêmicos, mesmo os acadêmicos não cristãos hoje, concordando que é um texto original. Mesmo o testemunho de Josefo, que é mais debatido, a maioria acredita que as interpolações cristãs naquela passagem não incluem a existência de Jesus, não é? Dentro daquele texto. Então, mesmo que os testemunhos de Josefo sejam um tanto questionados, um muito mais do que outro, ainda se acredita que Josefo é uma testemunha dentro da comunidade judaica da existência desse homem chamado Jesus e do movimento que surge a partir dele. Você vai ter o Talmud, que é um documento razoavelmente posterior ao período bíblico, mas que registra muitas tradições anteriores também, testemunhando longamente sobre esse homem chamado Jesus. Então você tem tradições judaicas que registram esse homem Cristo. Agora, claro, essas tradições são
pouquíssimas. Você não tem muito documento daquele período. Então como é que ele pode argumentar que os fariseus não tiveram contato com Jesus usando unicamente Paulo como exemplo? Logo Paulo, que vai falar sobre Jesus muitas vezes, eu vou falar isso mais à frente. Então Sabino faz uma alegação muito grave, ele faz uma alegação muito robusta, mas ele não tem como provar essa alegação, certo? O ônus da prova tem que ser dele, e ele não traz prova nenhuma dessa alegação de que os fariseus não tiveram contato com Jesus. Por algumas vezes tentaram inquirir, apedrejar Jesus. E como nada Paulo soube a respeito de Jesus? Como nada Paulo soube a respeito de Jesus? Bom, tem que explicar como Paulo não soube de Jesus. Vamos ver qual é a base e o argumento dele. Como Gamaliel não soube nada a respeito de Jesus? E aí, Gamaliel novamente, vamos ver de onde é que veio o argumento dele. Vou pegar essa passagem só para vocês entenderem do que eu estou lidando aqui. E pronto, é aqui ele vai procurar essa passagem, ele vai demorar aí alguns minutos para chegar até lá, então eu vou pular para os 17 minutos da live dele, que é onde começa, então, o miolo da argumentação teológica, bíblica do Fábio Sabino. Estava dizendo, viu, Iago Martins? Opa. Quando eu falei que nem Gamaliel soube a respeito de Jesus, olha que interessante isso. Pedro, no discurso dele, lá em Atos capítulo 5, vamos ver o que acontece? Olha o versículo 34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, preste bem atenção nesses detalhes, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias, levantou-se Teudas, olha só que interessante, dizendo ser alguém. Aí, no caso, se Gamaliel conheceu Teudas, e Teudas dizia ser alguém, o que dizer de Jesus em água? Vamos lá. Então, olha só como o fluxo do argumento do Sabino é muito ruim. Entendeu? É muito bobo, tá? Eu não quero usar toda a linguagem que eu gostaria, porque eu não quero ser, sei lá, exageradamente grosseiro aqui. Mas olha como é rasteiro, como é, sabe, superficial, entendeu? É muito superficial o que ele vai dizer aqui. Beleza, Gamaliel conheceu Teudas. Primeiro, Gamaliel conheceu Teudas? O texto não tá dizendo isso. Diz aqui o texto é que Gamaliel conhece, sabe da existência desse Teudas. E que esse Teudas se dizia muito importante. Então 400 homens se juntaram a este Teudas, ele morreu e o movimento dele acabou. Significa que ele ouviu falar desse Teudas, certo? É o que nós temos aqui. Gamaliel ouviu falar desse Teudas. É o argumento que o Sabino vai concluir alguma coisa em cima disso. O que dizer de Jesus? Entende agora? Gamaliel está fazendo levantamento aqui no contexto de pessoas que tiveram um certo destaque naquele período. E Gamaliel está levantando a respeito de Teudas, dizendo ser alguém. A esse se ajuntou o número de uns 400 homens. E Jesus também. Segundo o relato bíblico, se ajuntavam muitas pessoas. O qual foi morto, assim como Jesus foi. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deles levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. E levou muito povo após si. Mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Aí vê só, aí olha a conclusão que o Sabino chega em cima dessa passagem. Olha que coisa vexatória. Dá de mão a esses homens. Ele não conhece esses homens como apóstolos de Jesus. O argumento do Sabino é: por que Gamaliel não citou Jesus por nome aqui e trata esses homens como esses homens, não os chama por um termo técnico, sei lá, então ele nunca tinha ouvido falar desses homens antes, nunca tinha ouvido falar sobre Jesus antes. Esta é a grande conclusão do Sabino, entendeu? Uma conclusão que é só do Sabino, tá? Eu tenho algum tipo de contato com a literatura acadêmica sobre a ideia do mito Cristo, e eu vou te dizer, eu não tenho memória de nenhum autor da academia crítica usando o argumento que o Sabino usa. Por quê? Porque ninguém passaria pela posição vexatória de usar isso aqui como evidência de que Gamaliel nunca teve contato com o movimento de Jesus, certo? Gamaliel não conhece o personagem Jesus. Como, Sabino? Como é que você pode usar este relato como evidência de que Gamaliel não conhecia o personagem de Jesus, se Gamaliel, vê só, consegue comparar estes personagens a líderes religiosos que surgiram um pouco antes? Como é que Gamaliel pode estar participando do julgamento desses homens se Gamaliel não soubesse qual é a doutrina, a que eles se referem, as ideias, sabe? Alguma coisa Gamaliel tem que saber sobre esses personagens. Senão Gamaliel não estaria relacionado ao julgamento desses personagens. Senão ele só dizia, não, quem é esse povo aí? Deixa esse povo aí. A partir do momento que Gamaliel toma a primazia em argumentar sobre esses personagens, é porque Gamaliel tinha algum conhecimento acerca deles. Quando Gamaliel escolhe relacioná-los a outros líderes que tiveram posturas que, em certo sentido, pareciam com o de Cristo, é porque ele tinha algum conhecimento do ministério de Cristo para poder criar esse tipo de correlação. Ah, mas ele não cita Jesus por nome. Ele não precisa, porque ele tá falando sobre a pessoa de Jesus já dentro desse contexto. Ah, mas ele não cita esses homens como apóstolos. Qual é o sentido de precisar identificá-los como enviados de Jesus? Se a discussão é uma questão civil,
Se esses homens teriam o direito ou não de pregar a sua doutrina. Usar essa passagem como um argumento para dizer que Gamaliel não conhecia Cristo é tentar levar um texto a um caminho que ele nunca se propôs a partir de informações que não estão contidas aqui. Entendeu? Continua aí. Olha o que ele continua dizendo. A revolução que Jesus fez em Jerusalém. Multidões que acompanharam Jesus, Iago. Então, uma das fontes que eu uso para lhe provar que Jesus não existiu no cenário bíblico ali, é essa fonte que da própria Bíblia, do personagem Gamaliel. Está aqui a prova, Atos capítulo 5. Dai de mão a esses homens e deixai-os. Por quê? Se este conselho, esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e o deixaram ir. Olha só, o Sabino, olha isso. Ah, mas Gamaliel não cita Jesus por nome. Aí nos versículos seguintes, o relato lucano mostra estes homens, esta comunidade, falando o nome de Jesus, entendeu? Citando Jesus por nome. Essa declaração, para não falar mais o nome de Jesus, não é uma fala de Lucas. Lucas está registrando algo que o Sinédrio falou para ele, e que o Sinédrio disse, incluindo o próprio Gamaliel. Gamaliel estava ali como representante. Talvez o próprio Gamaliel tenha sido quem falou isso pra eles, entendeu? Ou não prega mais o nome desse Jesus aqui não. Então, o texto que Sabino tenta usar pra dizer que Gamaliel nunca ouviu falar de Jesus, mostra um Gamaliel que sabe com quem comparar os apóstolos de Jesus, que cita Jesus por nome, se não ele, pelo menos o grupo em que ele está envolvido, tendo Gamaliel tomado a primazia na análise, no conselho que vai dar ao Sinédrio sobre esses homens. Então, entendeu? E olha só como o Sabino tenta. Se o Sabino voltar alguns versículos, olha só, se o Sabino voltar alguns versículos antes do parecer de Gamaliel, o parecer de Gamaliel tá no versículo 34. Se ele voltar ao versículo 27 do mesmo capítulo, diz assim, ó, tô lendo na NAA, trouxeram os apóstolos apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Nome de quem? De Jesus. Ah, não, mas aqui eles não citam Jesus por nome, então eles não sabem quem é Jesus. É claro que isso é um argumento ridículo. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha só, eles sabem que Jesus morreu, sabem da doutrina, sabem que essa doutrina está sendo exposta, e Gamaliel se levanta do Sinédrio. O verso 34 vai dizer, levantando-se no Sinédrio um fariseu. Ou seja, esse Sinédrio que se expressa inclui Gamaliel ali dentro desse grupo. Um grupo que sabe quem é Jesus. Um grupo que sabe que a doutrina de Jesus está se espalhando ali. Um grupo que sabe que Jesus morreu. Que sabe que a pregação dos apóstolos inclui uma condenação pelos judeus terem sido responsáveis pela morte desse Jesus. Então basta que Sabino leia os versículos passados. Mas o Sabino não consegue encontrar o contexto argumentativo de uma passagem simples, porque ele tenta, humilhar o texto, colocar o texto numa cadeira, entendeu? E espancar o texto, espanca o texto, até o texto confessar crimes que não são dele. E aí o texto, se você espancar o texto, meu patrão, você faz o texto confessar qualquer coisa. Mas é isso que o texto realmente está dizendo? Fábio Sabino tá usando o texto para argumentar o extremo oposto daquilo que tá escrito. E digo mais. Além disso, por que diabos nós teríamos Gamaliel comparando a pessoa de Jesus com Teudas, com Judas Galileu, que são dois personagens históricos, dois personagens que existiram, dois personagens que tiveram os seus discípulos, dois personagens interpretados como talvez algum nível de revolucionário, algum tipo de Messias encarnado. Como é que Gamaliel compararia Jesus com personagens que existiram se Gamaliel não estivesse convicto de que Jesus existiu? Quando os discípulos argumentam, ainda aqui no contexto anterior a esse juízo, de que Jesus andou entre eles, Jesus estava por ali, cadê o versículo? Versículo 31 e 32. 32 vai falar, nós somos testemunhas desses fatos, falando sobre a vida de Jesus. E em nenhum momento Gamaliel argumenta, testemunha nada, vocês nunca viram esse homem nunca existiu, nunca ouvi falar desse tal de Jesus. Não é isso que ele argumenta. O que ele argumenta é, se esse homem for realmente o que diz ser, se ele for realmente Deus, deixem. Se ele não for Deus, Deus vai impedir que esse movimento caminhe, que esse movimento progrida. Se ele for realmente Deus, a gente vai ver essa manifestação poderosa. Veja, como Gamaliel teria força e ímpeto para peitar todo o Sinédrio que queria matar. O verso 33 diz que o Sinédrio estava furioso e queria matar esses apóstolos. Gamaliel toma a frente e ele coloca a sua reputação em risco para dizer, se esses homens forem realmente de Deus, a gente vai estar se levantando contra Deus. Então deixa, vamos ver o que vai acontecer. O que é que pode levar Gamaliel a tomar uma atitude tão arriscada sobre si como essa? Se não, talvez, ter conhecido o ministério de Jesus presencialmente, ter sabido de algum dos milagres de Jesus, ter ouvido parte da mensagem desse Jesus, ao ponto de não querer impedir que esse ministério
continuasse caminhando. Se é pra gente criar algum tipo de suposição em cima do texto, a suposição mais provável é um Gamaliel que tá, de alguma forma, tentando manter esse ministério vivo, porque de alguma forma tem algum conhecimento sobre o poder dessa mensagem, do que um Gamaliel que nunca ouviu falar de Jesus e que tá pela primeira vez aqui lidando com esse tipo de mensagem. Como o Sabino consegue se colocar na situação vexatória de abrir uma live e falar pro seu público e abrir um texto diante dele e tentar dizer que o texto está argumentando o exato oposto daquilo que está escrito? Se isso não é uma cegueira fornecida pela descrença, cara, eu não sei o que é. Não sei o que é mesmo. Apenas isso. Então a maior prova que o Jesus bíblico não existe, Então, a maior prova. Você escutou aí? Então, a maior prova de que Jesus Cristo não existiu. Estou lhe dando que é a própria Bíblia. É a própria Bíblia. A maior prova de que Jesus não existiu é a própria Bíblia. Qual é a base? O fato de Gamaliel fazer parte de um grupo que cita Jesus pelo nome, de Gamaliel fazer parte de um grupo em que ele toma a primazia para avaliar esse movimento e dizer o que fazer sobre esse movimento, em que Gamaliel faz parte de um grupo em que ele sabe com qual grupo comparar este que está sendo julgado. Esta é a maior prova de que Jesus nunca existiu. Se esta é a maior prova de que Jesus nunca existiu, meu filho, pode bater o martelo que Jesus é um personagem histórico acima de qualquer dúvida e qualquer suspeita. Então, obrigado, Sabino. Se essa é a maior prova de que Jesus não existiu, muito obrigado. A gente já pode encerrar qualquer investigação em busca do mito Jesus ou do Jesus histórico. Simplesmente Jesus existiu e acabou. Quer ver um outro probleminha, Iago Martins? Vamos para um outro texto? Quero ver. Agora vamos pegar o conceito de Paulo. Preste minha atenção, Iago. Estou prestando. Eu não preciso nem usar fontes externas. Vamos usar a própria Bíblia. Ora, poderoso isso, hein? Vamos lá, é interessante. Aí ele vai buscar o texto, demora um pouquinho de novo, lá em 24:8. Ele passa também um trecho meu, e aí ele abre o texto. Iago, na verdade, você pega as cartas de Paulo, que agora eu vou compartilhar. Vamos lá? Bora. Vamos lá, Iago, para você ver. Aí não sou eu quem estou dizendo, né? Aí não sou eu. É o texto. Mas vou pegar o texto para você ver o conceito que Paulo tem. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Eu acho muito fascinante o modo como ele não consegue perceber que a interpretação dele do texto é completamente oposta ao que está escrito no texto e vem com essa, sabe, essa pala toda, né? Essa arrogância. Porque não sei o que eu tô dizendo, é o texto. Bom, você tá torcendo o texto, torturando o texto, até tentar fazer o texto dizer cometer um crime que ele nunca cometeu, fazer o texto confessar crimes que nunca foram dele, e tanto que você tortura o texto, aí fica muito fácil. E você diz que o texto é a sua interpretação do texto. Enquanto existe uma diferença imensa entre a sua interpretação do texto e o texto. Não é só que o texto diz A e você diz B, é que o texto diz A e você diz não A boa parte do tempo. O fato do Sabino não perceber isso e o fato do público do Sabino não perceber isso é um vexame. É um vexame inacreditável. Vamos lá, Iago, para você ver. Aí não sou eu quem estou dizendo, né? Aí não sou eu. É o texto. Mas vou pegar o texto para você ver o conceito que Paulo tem. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, Iago. Biblicamente, filho, qual seria o maior milagre da humanidade? Ressurreição de Jesus. Seria a ressurreição. Ainda mais a ressurreição coletiva, né? Ainda mais a ressurreição coletiva, que é isso que eu explico nesse meu livro aqui, ó, tá? Se Paulo conheceu Jesus verdadeiramente, Iago Martins, porque Paulo não soube a respeito da ressurreição de Jesus. Mas aonde Paulo não soube? Cadê seu argumento? Vai vir, mas cadê? Qual o texto você vai usar? Como eu já vi aqui, eu sei que ele vai usar 1 Coríntios 15, que é um texto onde Paulo fala que conheceu, Paulo vai dizer quem foi, Paulo vai citar um monte de gente que viu, mas aí o Sabino vai, assim, gente, eu não quero, assim, eu tô me adiantando aqui já, e tô começando a perder as estribeiras já na fala aqui do Sabino. Mas o seguinte, o que Paulo... assim, eu tô tentando não usar qualificativos muito pesados, porque vai parecer só que eu tô querendo maltratar um desafeto, mas não é. Eu quero falar isso com todo o cuidado possível. Se o que o Sabino faz em Atos beira o analfabetismo funcional, assim, é um negócio maluco, o que ele vai fazer aqui em 1 Coríntios 15 é aberrante, é uma aberração o que ele vai fazer aqui em 1 Coríntios 15. Coisa que você não vai encontrar em nenhum material, cara, na minha opinião, em nenhum material da autocrítica, nenhum material dos que defendem um Cristo mitológico. Assim, é um argumento absolutamente doido, assim, beira a insanidade. Mas vamos lá, vamos firme forte aqui. Iago Martins. Quem é que estava na festa da Páscoa? Tava... Qual? Em Jerusalém? Todo mundo, judeu tudo. Se for lá com Jesus, só os apóstolos. Quais eram a festa da Páscoa que os judeus tinham que estar? Pentecoste, Páscoa, ainda mais fariseus. Quando Estevão morre, lá está Saulo, jovem, né? A turba de sacerdotes, uma turba de pessoas. Sim. E ao que parece, nada Paulo soube a respeito da ressurreição de Jesus, sem falar dos corpos dos santos, que diz que abriu-se os sepulcros lá em Mateus 27, se não me falha a memória,
e ressuscitaram, não é isso? Mas nem isso souberam, ninguém soube a respeito disso, né? Mas aí, ó, olha só, ele tá argumentando, ó, ninguém soube, Paulo não soube sobre a ressurreição, Paulo não soube sobre a ressurreição. Bora ver como é que Paulo não soube sobre a ressurreição. Eu tô falando de ressurreição coletiva agora. E aí quando você chega, Iago Martins, na epístola que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 15, diz assim, olha que interessante isso. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal, como vou-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Peraí, recebeu? Não, recebeu não. O que ele presenciou, não o que ele recebeu, Iago. Olha que detalhe interessante nesse versículo, Iago. Que Cristo morreu por nossos pecados. Se tivesse até aqui, Iago, top das galáxias. Mas o problema está aqui, ó. Segundo as Escrituras. Segundo fulano, segundo ciclano, segundo uma opinião, segundo o conceito. Paulo não tinha que falar que Jesus morreu pelos pecados segundo as Escrituras. Não! Para piorar, Iago Martins, e que foi sepultado e que restou ao terceiro dia, piorou, segundo as Escrituras. Ixi. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Isso aqui é informações que ele recebeu, informações que ele ouviu. Se Paulo tivesse de fato conhecido Jesus, Iago, Paulo não colocaria segundo as Escrituras. Entendeu agora, Iago Martins? Quais são as fontes, filho? Maravilha! Bom demais! Eu sou muito grato a Deus por viver em um mundo em que existe Fábio Sabino usando um texto em que Paulo está querendo argumentar que o evangelho de Cristo é de acordo com o Antigo Testamento, para dizer que, porque Paulo está dizendo que a ressurreição de Jesus foi pronunciada no Antigo Testamento, que a morte foi pronunciada no Antigo Testamento, que isso é uma evidência de que ele nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Ele vai dizer, se ele tivesse ouvido, se ele tivesse recebido de alguém que contou, não. O problema dele não é esse. O problema dele é que ele fala segundo as Escrituras. E se é segundo as Escrituras, então Paulo não teve nenhum acesso a isso antes. Paulo não teve nenhum contato com isso antes. Entendeu? E eu não consigo entender como é que alguém consegue ser, sabe, tão desonesto com um texto. Porque é um texto que, na cabeça maluca do Sabino, Paulo dizer que algo aconteceu segundo as Escrituras é uma evidência de que ele não teria nenhuma outra fonte além da Escritura para aquilo que aconteceu. De que ele não teria nenhum contato com aquilo que aconteceu. Para ele não. Para Paulo não. Mas o que é que Paulo quer ao citar as Escrituras aqui? É argumentar que o evangelho não é uma coisa nova, de que a vida e obra de Jesus não veio em um vácuo, mas que veio para cumprir aquilo que já estava estabelecido no Antigo Testamento. Tanto que Paulo vai dar as provas factíveis disso no texto que o Sabino leu. O Sabino leu! E apareceu a Cefas, depois aos 12. Paulo tá indo para além do simples testemunho escriturístico. Ele tá indo para além do testemunho escriturístico para ir para o testemunho daqueles que tiveram contato com a ressurreição de Jesus. Porque, claro, Paulo não recebeu o Cristo ressurreto. Paulo não viu o Cristo ressurreto até o livro de Atos. Paulo vira um perseguidor da igreja. Paulo estava em Jerusalém, Paulo sai de Jerusalém, Jesus ressurge, Jesus aparece exclusivamente aos seus discípulos em Jerusalém, tá lá em João 20. Aí ele chama os discípulos para se encontrar com eles, não mais em Jerusalém, mas em um monte na Galileia. Isso tá em Mateus 28, onde o encontro de Jesus com seus discípulos é no monte da Galileia, tá lá em Lucas também. Ele sai do centro escatológico, onde tava vários judeus descrentes nele, e volta para onde foi a base do seu ministério. E ali ele se revela de forma mais completa aos seus discípulos. Esse Paulo, que já tinha ouvido falar certamente de Jesus, que certamente conhecia tudo isso, a gente vai entrar um pouco mais nisso, é o Paulo que agora vai dar o testemunho de um fato histórico, que ele não usa a escritura agora para basear, mas apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Esse argumento aqui de Paulo provavelmente é o encontro de Jesus com seus discípulos na Galileia, porque é lá que era a grande base do seu ministério, dos quais a maioria ainda vive, ainda que alguns já tenham morrido. Então havia várias testemunhas oculares da ressurreição de Jesus na Galileia. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. Paulo está argumentando, esse Cristo que morreu, ele apareceu ressurreto para vários, então apareceu ressurreto para mim. Eu fui testemunha da ressurreição de Cristo Jesus, é o que Paulo está dizendo. No mesmo texto que o Sabino está lendo, para dizer que Paulo está dizendo que não conheceu Jesus, porque Paulo está dizendo que sua ressurreição foi segundo as Escrituras. Ô, meu irmão, você tá maluco? Você bebeu quantos litros de querosene, meu filho?
Porque é pra quem toma querosene, entendeu? É pra quem tá bebendo querosene, é pra quem rasga dinheiro, é pra quem deita no trilho do trem, meu irmão. Isso é doideira. Isso não é um argumento sério baseado na passagem. De novo, você não vai encontrar nenhum texto acadêmico da alta crítica de qualquer defensor do mito Cristo usando 1 Coríntios 15 pra basear suas ideias, porque ninguém passaria essa vergonha. Agora, infelizmente, no Brasil, o pessoal parece que não tem mais vergonha de ser doido online, pô. A galera fala na internet porque deve ter 65 pessoas dizendo, parabéns, você tá fazendo muita gente. A pessoa acredita que é inteligente, acredita que os argumentos fazem sentido. E aí fala com essa pala toda, tá vendo aí, a prova... Cara, isso aqui só é prova que o Sabino não sabe ler. Isso é prova que o Sabino... Não é que ele não sabe ler grego, é a prova que o Sabino não sabe ler português. Por que ele comete erros tão básicos de português? É porque ele é muito burro? Não, porque ele não é provavelmente... Ninguém consegue ser burro a esse ponto. É porque ele é cego. É cego pela sua descrença. É cego pelo seu ódio a Deus. É cego pela sua rejeição à pessoa de Jesus. É cego. E ele é um cego querendo guiar outros cegos. Se você segue uma pessoa que comete um impropério deste nível no texto bíblico, pra defender o indefensável, quem é você, cara? Por que você tá fazendo isso? Tá se submetendo intelectualmente a uma coisa tão abjeta como essa. Agora, assim, o argumento do Sabino é tão pueril que às vezes a gente fica meio desconsolado, assim. Mas existem argumentações um pouco mais maduras sobre esse tipo de coisa, se você quiser se aprofundar. Tem um livro muito bom chamado The Jesus Legend, escrito pelo Paul Rhodes com Gregor Boyd, em que eles vão defender a viabilidade histórica da tradição sinóptica acerca de Jesus. O 5º capítulo desse livro se chama The Silence of Paul, né? O silêncio de Paulo. E aí a pergunta interessante é: What, if anything, did Paul know about the Jesus of the history? O que, se alguma coisa, Paulo sabia sobre o Jesus da história? E eu quero pegar aqui alguns trechos desse capítulo, porque eu acho que são bem interessantes. Os autores vão argumentar, e aqui eu tô olhando um pouco mais pra baixo, porque eu tô lendo aqui na minha tela, que os estudiosos do Novo Testamento geralmente concordam que Paulo fala relativamente pouco sobre a vida e o ministério de Jesus. E a maioria aceita que ele via Jesus como um contemporâneo recente. Mas existem teóricos extremados da ideia do mito Jesus, né, do Jesus lendário, que negam isso. Eles argumentam que nada nas cartas de Paulo indica que ele acreditava que Jesus era seu contemporâneo. Em vez disso, sustentam que o Jesus da teologia paulina é uma figura salvadora moldada segundo figuras similares encontradas em antigas religiões de mistério. O que eles fazem aqui no material deles é justamente mostrar que essa é uma teoria muito furada, que não tem nenhuma base que você possa usar para argumentar nesse sentido de que Jesus foi um ser remitologizado como um contemporâneo judeu, que ele originalmente era alguma outra coisa, um ser inexistente, ou o que é que seja. Eles trazem a citação do D.A. Wells no The Historical Evidence of Jesus, onde diz que as cartas de Paulo não fazem alusão aos pais de Jesus, muito menos ao nascimento virginal. Elas nunca se referem a um local de nascimento, não dão indicação do tempo ou lugar de sua existência terrena, não mencionam seu julgamento diante de um oficial romano, nem Jerusalém como local de sua execução, não mencionam João Batista, nem Judas, nem a negação de Pedro a seu mestre. Essas cartas também não mencionam milagres que Jesus supostamente teria realizado, uma omissão particularmente notável, já que, segundo os evangelhos, ele realizou tantos. Então a gente tem uma citação aqui muito forte, né? Poxa, será que Paulo realmente conheceu Jesus e tudo mais? Mas se a gente olhar de forma um pouco mais próxima aos textos paulinos, a gente vai encontrar Paulo fazendo uma série de alusões ao Jesus histórico, uma série de referências a esse Cristo. Os autores até catalogam vários aqui, porque Paulo sabia que Jesus nasceu e foi criado como judeu, e que ele era descendente de Abraão e de Davi. Se você estiver só ouvindo esse vídeo, os textos estão aparecendo aí na tela. Paulo sabia que Jesus tinha um irmão chamado Tiago, e talvez outros irmãos também. Ele conhecia pelo nome vários discípulos que ministraram com Jesus, e sabia que Pedro era casado. Paulo também sabia que Jesus foi traído, sabia que Jesus foi executado por crucificação, sabia que isso foi com a ajuda de certos judeus da Judéia. Além disso, Paulo estava ciente que Jesus instituiu uma refeição memorial na noite anterior à sua morte, e que ele foi sepultado após sua morte, e que ressuscitou 3 dias depois, um fato que ele menciona frequentemente, no qual ele coloca grande peso. Além disso, Paulo sabia que a vida terrena de Jesus foi caracterizada por mansidão, gentileza, amor sacrificial e serviço de humildade. A paixão central de Paulo era conhecer e ser conformado a esse Jesus Cristo, e ele constantemente apresenta a vida de Jesus como um exemplo a ser seguido. Essa é uma série de pensamentos que a gente não pode considerar mera coincidência, como se Paulo estivesse citando coisas meio aleatórias que ele inventou da cabeça dele, que são completamente confluentes com aquilo que é apresentado de Jesus, não só no Evangelho, mas também em outras epístolas. Paulo praticava e pregava um tipo de cristianismo que era absolutamente confluente com tudo aquilo que nós temos sobre Jesus, para além de Paulo. Agora, um texto que conflui com isso de forma muito forte é a 1 Tessalonicenses 2, 13-16. É um texto que Paulo observa que os judeus que perseguiram as igrejas da Judéia foram os mesmos que mataram tanto o Senhor Jesus quanto os profetas e nos expulsaram. Por causa disso, Paulo vai dizer que eles têm enchido a medida de seus pecados, mas a ira de Deus os atingiu finalmente. Paulo, em 1 Tessalonicenses 2, 13-16, apresenta Jesus como um personagem histórico. De onde vem essa certeza de Paulo de que Cristo existiu de fato ali? Se essa certeza de Paulo não vier de algum momento prévio ao ministério que ele recebeu do próprio Cristo. Por que é que Paulo perseguiu com tanta força os primeiros cristãos no livro de Atos? Se Paulo tratasse esse movimento como um movimento desimportante e minoritário, se Paulo não tivesse ouvido falar desse movimento já no seu início, Paulo foi um dos primeiros perseguidores da igreja. Então Paulo teve um contato muito primário
com a pessoa de Jesus. Agora, além disso, a gente tem muitos ecos, muitas alusões à pessoa de Cristo nos textos paulinos. São muitos, eu vou passar rapidamente aqui, mas Paulo diz muitas coisas que você pode encontrar diretamente nos evangelhos. Deus pode ser chamado de Abba, a gente deve dar a Deus o que pertence a Deus, devemos abençoar aquele que nos fazem mal e amar os inimigos, viver pacificamente com todas as pessoas, o amor cumprindo a lei, permanecer alerta para a segunda vinda, não julgar os outros, nenhum alimento ser impuro em si mesmo, a salvação ser oferecida aos gentios, sermos sábios como as serpentes e inocentes como as pombas, o reino de Deus ser oferecido aos de baixa posição no mundo, os ímpios buscarem sinais, o evangelho ofendendo muitos, sermos chamados a sermos mordomos fiéis que serão julgados pelo mestre, esperar maus tratos no trabalho do reino, a ideia de que permanecer solteiro requer um dom especial de Deus, devemos ter cuidado para não fazer os outros tropeçarem, sermos chamados para sofrer e servir, não para sermos servidos, a fé que move montanhas, o templo terreno não ser feito por mãos humanas, enquanto herdamos um templo que não é feito por mãos humanas, o trabalho do reino ser acompanhado por sinais e maravilhas, o conhecimento da identidade de Jesus vir por revelação divina, que quem rejeita o mensageiro de Deus rejeita o próprio Deus, que devemos retribuir o mal com o bem, os eventos cataclísmicos que virão precedendo a segunda vinda. Todos esses elementos são elementos que têm citação direta nos evangelhos. Como Paulo teve contato tão íntimo com coisas que o próprio Cristo estabeleceu, se Paulo não fosse o contemporâneo de Jesus e já tivesse ouvindo falar de Jesus muito inicialmente, muito no começo do seu ministério, muito já no início da existência da igreja. É muito coerente que Paulo já tenha ouvido falar desse Jesus já muito previamente, muito antes do surgimento desse movimento, para que ele fosse logo um dos primeiros a estar lá perseguindo esse movimento. Então Paulo certamente demonstra muita intimidade com aquilo que é revelado nos evangelhos e demonstra um interesse muito precoce com o movimento de Jesus, que é melhor explicado pelo fato desse Paulo ter tido contato já muito primitivo com as ideias cristãs e com o ministério de Cristo Jesus, o que pesa a favor do argumento de que ele ouviu falar desse movimento já nos seus momentos iniciais, talvez antes mesmo da morte de Jesus, talvez no momento da morte de Jesus, ou talvez no testemunho logo posterior à ressurreição, por que não? O que é mais improvável, mas também é possível. Agora, qualquer base que o Sabino tente usar para dizer que Paulo nunca ouviu falar, não tinha nenhum conhecimento, nada sabia sobre Jesus, isso é tirado da cabeça do Sabino e só da cabeça do Sabino. Não tem nada do texto que diga isso, pelo contrário, o texto estabelece o exato oposto daquilo que o Sabino está dizendo. Se você quiser uma argumentação muito legal e acadêmica, que lida com os argumentos acadêmicos, entendeu? Você pode ir nesse livro. The Jesus Legend tem um capítulo, quinto capítulo, muito bom, The Silence of Paul, que é um texto que vai argumentar seriamente com argumentos acadêmicos dos críticos do cristianismo. Esse é um texto que que nada cita nenhum dos argumentos que o Sabino está usando aqui, porque não são argumentos levados a sério na academia. Mas vamos lá, que ainda tem mais, não acabou. Dá pra entender um pouco agora? Então, dá pra entender, Sabino, dá pra entender que você não faz a menor ideia do que você tá fazendo da sua vida, entendeu? É isso que dá pra entender. Fica mais fácil agora? Fica, Sabino, fica fácil agora não ouvir nada que você tem pra dizer. É isso aí. Quais as fontes? Aqui é a maior prova que nada Paulo soube a respeito do maior milagre da humanidade, que é a ressurreição. Não soube. Paulo não soube de nada. Simplesmente que ele cita as escrituras. Ainda mais que Paulo cite vários que receberam o testemunho físico do Cristo ressurreto e ainda que ele cite a si mesmo como um daqueles que teve esse testemunho diante de si. Paulo soube a respeito da tal ressurreição de Jesus segundo as escrituras. Mas ele diz no mesmo texto que ele viu. Ele diz no mesmo texto que ele viu. No mesmíssimo texto, Paulo diz que ele viu, que ele foi o testemunha da ressurreição. E cita outros que viram também. Eu vou ficar maluco, gente. Eu preciso começar a fazer uns vídeos respondendo gente inteligente, entendeu? Eu preciso urgentemente começar a fazer uns vídeos assim, sei lá, eu vou achar... Eu quero voltar. Pirula, cadê você, Pirula? Ô, Pirula, volta a falar de ateísmo na internet, Pirula. Preciso de mais vídeo teu. Pirula, por favor, Pirulinha. Volte a gravar vídeo de ateísmo que você é inteligente. Você me desafiava intelectualmente. Agora, olha o que eu me submeti, Pirula. Olha o que eu tô me submetendo na minha vida, Pirula. É isso aqui, cara. Você me abandonou? Aí eu tenho que ficar ouvindo, entendeu? É um negócio de chorar, assim. Dá vontade de chorar. Vai. E escritura aqui, Iago, não pode ser Novo Testamento, porque não existiu o cânon ainda. Escritura seria antigo. É isso mesmo, ele tá dizendo que Jesus, de que a morte e a ressurreição de Jesus, que ele viu, que ele é uma das testemunhas da ressurreição de Jesus, aconteceu também de acordo com o Antigo Testamento e não como uma invenção que veio contra a expectativa messiânica do Antigo Testamento. É só isso. Já como você vai fazer esse vídeo, Iago, quero que você me responda. E se você quiser, pode me convidar que a gente bate um papo ao vivo. Bate um papo, não debate não, tá? Deus me livre. Olha o nível da conversa que vai ser. Ai. Eu tenho educação para quem é educado, tá bom? Para quem é educado, eu tenho educação também. Às vezes eu tenho oponência na fala, é uma coisa. Sim, você pode ser educado, parabéns. Você teve educação, sua mãe deve ter dado educação, mas falta educação técnica, intelectual, assim, pra poder
seguir esses argumentos, entendeu? Então assim, debate com o Sabino, debate com o Fábio, cara, mas, entendeu? É isso que a gente vai submeter a considerar esse pessoal aqui, esses argumentos aqui como uma coisa válida. A gente vai validar esse tipo de discurso na internet, entendeu? Só gravar esse vídeo aqui já é uma indignidade, já é uma grande indignidade, entendeu? Para o debate teológico saudável na internet. Mas vocês ficam aí doido tratando o Sabino como grande representante da crítica bíblica no Brasil, pô, tá aí, o grande representante de vocês, entendeu? É loucura. Aí tem mais 2 pequenos trechinhos onde ele fala ainda sobre esse assunto. É hermenêutica do texto, meu filho. Gamaliel cita nomes, presta atenção. Iago, Gamaliel cita nomes de personagens que amontoaram multidões. Nomes. Vamos voltar de novo lá, que acho que Iago Martins não prestou atenção. Eu não prestei atenção, bom demais. Aí assim, ele vai só repetir o argumento mesmo. Aqui, Iago, ele vai citar nomes, filho. Quem são os nomes que ele vai citar? Porque antes desse dia levantou-se Teuda. Ele está falando de nome, de pessoas que é revolucionário. Olha só o versículo, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens. Só que você não vai ver Gamaliel citando o nome de ninguém aqui, de Jesus aqui. Aí ele vai citar outro personagem, quem? Judas, o Galileu. Onde está a citação de Jesus aqui, Iago Martins? Segundo a Bíblia, Jesus arrebanhou multidões. E aqui, Gamaliel está dizendo que desconhece totalmente o ministério dos apóstolos, quanto mais o personagem Jesus, filho. Não sei o que eu estou dizendo, não. Aonde o texto diz isso, Sabino, meu querido? Me diga onde é que está escrito isso no texto, em canto nenhum. Pelo contrário, a gente já mostrou o oposto disso, sabe? Entendeu? Mas É o texto de Atos dos Apóstolos. Não sei o que eu estou dizendo. É o texto de Atos dos Apóstolos. Tá? Não é você que está dizendo, é só você que está dizendo, Sabino. O texto está dizendo o oposto, Sabino. Realmente, o que acontece? Você fez alusão, não trouxe nenhum fundamento. Você sim, colocou o que você acha, o que você pensa. Onde que Gamaliel não conhecia Jesus? Agora. Eu trouxe o texto. Agora, o ônus da prova cabe a você me provar. O ônus da prova cabe a você agora. Me provar. Eu lhe provei aqui que Gamaliel conhecia Judas e Tadeu. Está aí no texto de Atos. Agora me prove que Gamaliel conheceu Jesus. Eu estou dizendo que não. Caso ele tivesse conhecido Jesus, teria feito o nome de Jesus. Não é isso? É. Porque é o que Atos está colocando ali. Novamente, volto para você. Paulo também não conheceu Jesus. Se Paulo tivesse conhecido Jesus, Paulo não faria da ressurreição, que é o ato mais milagroso que existe no mundo, segundo as Escrituras, filho. A não ser que você me prove o contrário também. Me prove o contrário, Iago Martins. O ônus da prova cabe a você agora. Você não queria as fontes? Pois bem, as fontes bíblicas eu te dei. Se for pegar a fonte histórica, vai ser pior ainda. Se eu for pegar Flávio José, historiadores, vai ser pior. Se um dia você quiser bater um papo a respeito disso, tá aí, o convite feito, tá? O convite está feito. Está recusado, Sabino. Está recusado. Eu só debato com quem eu respeito academicamente, tá? Só pra, assim, eu não tenho o mínimo respeito pelo Sabino, gente. Assim, como ser humano, na sua integridade, como uma pessoa, um indivíduo criado à imagem de Deus, tenho respeito a ele como pessoa. Eu não tenho o mínimo respeito ao Sabino como pensador, como intelectual, como comunicador. Então assim, o Iago está fugindo do debate. Gente, meu Deus do céu. E se chegar uma criança de ensino médio querendo brigar com o Anderson Silva, vamos lutar. E ele ri, sai dizer quando você está fugindo do debate, gente. Você me poupe, né? Talvez os coleguinhas da escola, os coleguinhas do recreio, da criança de ensino fundamental, vai dizer, respeitou o Anderson Silva e o Anderson Silva fugiu. Mas qualquer pessoa adulta vai saber, o cara não vai se prestar a esse papelão, né, de brigar com a criança. Então assim, não vou me prestar o papelão de brigar com um cara que, pelo amor de Deus, né, que tá esse nível de leitura do texto bíblico. Se isso soa pra você muito arrogante, aí ache que eu sou arrogante. Prefiro ser arrogante do que ser burro. Então eu prefiro ficar aqui na minha sincera arrogância, assim. Eu, quando surgir gente aí que realmente vale a pena debater sobre esse tipo de coisa, e tamo aí, né. Infelizmente não conheço muitos em português que façam esse tipo de trabalho. Assim, conheço, mas não são geralmente comunicadores na internet. No Brasil a gente tem muitas pessoas representantes da alta crítica que fazem um trabalho acadêmico muito profundo, gente muito séria, gente que se me colocar pra debater, talvez eu passe mal, entendeu? Tem gente da alta crítica aí que se me colocar pra debater sobre esses assuntos, talvez eu passe mal, mas quem tá no YouTube, gente, que tá no YouTube fazendo esse tipo de coisa, às vezes é vexatório. É vexatório como isso aqui que a gente tá assistindo aqui, se prestando o papel de sofrer. Mas eu acho que é isso. Espero que tenha ficado bem explicado. Deus possa abençoar vocês, abençoar a sua vida e lhe livrar desse tipo de loucura. Você gosta desse tipo de vídeo aqui também, aí você não devia gostar também, entendeu? Mas fazer o quê? Não é? O React tem a sua função pedagógica importante e talvez seja útil aí pra abençoar. Se eu conseguir tirar uns 3 ou 4 aí, que às vezes cai nessas lorotas aí do Sabino, já valeu a pena esse vídeo aqui. Por mim tá bom, entendeu? Por mim tá bom. Então, não se inscreve nesse canal aqui não acena notificação nenhuma, não faz nada não. Se você tá inscrito, se desinscreve daqui.
aqui. Se você assina as notificações, desassina. Deixa um comentário me xingando aí, que é pra eu parar de fazer esses vídeos, que é pra eu dizer, vixe, meu irmão, o pessoal tá com raiva desse vídeo aqui. Dá dislike aí nesse vídeo aí pra eu não fazer mais. Entendeu? Porque o negócio peba, ou coisa sem futuro. É isso aí. Esse é o 2D de Teologia. A gente costuma ter vídeos melhores do que esse aqui nesse canal. Tem vídeo todo dia. Então tem vídeo todo dia aqui. Se você quiser ver vídeos melhores, você vem aqui todo dia. Se você quiser ficar vendo essas marmotas aí de vez em quando, aí de vez em quando tem essas marmotas também, tá bom? Vamos embora. Cheiro no cangote aí de todos vocês. Cheiro no cangote do Sabino aí também. Então, cheirinho. Beijo e tchau, tchau.